trouxe o filho e não tinha um pediatra. Ele falou, tive que pagar do meu bolso. Tive que pedir emprestado, índio. Quando vai ter? Eu falei, infelizmente, eu acho que não vai ter, porque o cargo foi extinto. É a verdade. Por que eu vou falar diferente? Mesma coisa do ginecologista que Vossa Excelência pediu. Está extinto. Vai colocar como então? Não sei. Só por milagre de Deus. Outra coisa que eu vou deixar colocado é com relação à troca de sistema que foi feita pela prefeitura no começo do ano. O que veio de gente reclamar para mim que foi pagar a água e que não estava recebendo, e não sei o quê, e não sei o quê, e acho que inclusive o Joaquim estava numa dessas. Que a mulher chegou lá, parou e deu no pescoço, que eu fiquei até meio atordoado. Trocar de sistema tudo bem, mas tem que se trocar com responsabilidade. O que aconteceu hoje, nessa administração, agora, no começo do ano, aconteceu quando o senhor Antônio do Exercício assumiu em 2005. Ficou quanto tempo para gerar IPTU, tudo? E pior agora, hein? Olha o que eu vou colocar. O sistema Aldesp da casa ainda está regular. Está sendo transmitido no dia. A pergunta que eu faço para Vossas Excelências, do Executivo será que está? Se não tiver, multinha. E essa multinha vem para o cofre, mas sabe para quem que é? É o ordenador da despesa que vai pagar do bolso dele. A falta de transmissão é punição não da administração, mas sim de quem manda na administração. A pergunta que eu faço, será que está sendo transmitido? Será? Porque se todas essas coisas que eu estou colocando para Vossas Excelências, de IPTU que está demorando, esses aqui que a cobrança está, isso aqui, para mudar um sistema até adequar, leva tempo. Não tem jeito de você falar, eu não quero mais você, tira seu sistema e põe outro. Pois isso aí, o Tonho fez isso em 2005. Morreu. E agora essa administração em 2014 fez a mesma coisa no começo do ano. Qual a diferença? Um fez no começo do mandato e outro depois de um ano. Mas o efeito da desgraceira é a mesma. Aí depois vem a multa. Não, vereador índio que é culpado que eu tomei multa. Eu? Não foi eu que deixei de transmitir. Não foi eu que estou aí. Por isso que eu falo, todas as coisas que se faz tem que ser analisado e tem que ser feito com responsabilidade. Eu já avisei para Vossas Excelências. É meus últimos 2 anos e 11 meses. Acabou. 16 anos, eu acho que o que eu pude fazer e o que eu posso fazer por essa população é o suficiente. Praticamente 1 ano mais do que a vida da minha filha. E hoje era desse tamanhinho. Hoje está uma moça maior que eu. Então eu acho que para mim já foi o bastante. O que eu pude fazer, eu fiz. O que eu vou poder fazer ainda durante meus 2 anos e 11 meses, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou eximir das minhas responsabilidades. Mas tem que ter cautela. Agora, é o que eu falo. E depois no dia de amanhã, que nem Vossa Excelência colocou, foi tirado um direito. Olha a colocação, foi tirado um direito. Se foi tirado é que você já tinha. Só posso tirar uma coisa que você tem. Então, uma coisa que você nunca teve, você nunca teve. Então, você não tem direito algum. É diferente. É diferente as colocações. Então, vamos pensar melhor nas coisas. Não estou aqui para caçar inimizade com ninguém. Nunca fui disso aí. Muito pelo contrário. Hoje, teve uma família, que o Nivaldo também conhece bem, que é da dona Selma, mãe do Kilson. E ela chegou e falou para mim, outro dia o Tonho me chamou, índio. Eu falei, tudo bem, mãe, normal. E aí? Não, ele quer saber se eu estava recebendo remedinho direitinho, tudo da administração. Falou, estou recebendo tudo normal. Aí, ele tocou no seu nome, para ver qual que é a sua postura. E a minha postura é a mesma da administração dele.
E a senhora falou, não, ele estava do jeito que estava na sua. Aí, para minha surpresa, e ela me contando. Eu falei, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais o índio, eu não estava respondendo esse monte de B.O. Sabe o que ela respondeu? Quem mandou você não obedecer ele? Eu nunca mandei ninguém. Eu simplesmente alertava. Mas essa foi a colocação que ela fez. Quem mandou você não obedecer ele? Aí o Tonho falou, realmente, o índio tinha razão nas coisas que hoje eu estou respondendo e hoje eu sei penar. Isso eu tenho que tirar o chapéu para o Tonho pelo seguinte, o reconhecimento de uma pessoa, reconhecer que realmente ele se prejudicou e não foi outro, é nobre. E hoje ele fala. Hoje ele fala. E ele colocou mais ainda para ela. Falou, Selma, naquele tempo a gente senta naquela cadeira, acha que é o dono do mundo e nunca vai acontecer nunca. Hoje eu estou vendo que as coisas não é bem assim. E eu nunca fui inimigo do Tonho, pessoalmente. Nós fomos adversários políticos, nós tivemos nossas diferenças políticas e administrativas. E aqui, em hipótese nenhuma, Vossas Excelências viu criticando a família dele ou ele. A não ser com relação à administração pública que estava aí. Isso se chama ética. E eu sempre falei, eu respeito o Tonho por causa disso. Ele pode ser o que for, fazer errado porque ele é peitudo. Só que ele sabe que ele vai responder. Ele não é bobo. Quer conversar comigo? Já conversamos outras vezes no final do ano. Hoje ele passa cumprimento normal, normal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acabou. Acabou. Aí que eu sempre deixo colocado. As pessoas respondem, são condenadas porque fez a coisa certa, ou porque fez coisa errada, ou porque foi denunciado. A denúncia, pouco se faz, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Vai resolver? Vai? Não vai. Não vai resolver. E ele colocou mais o seguinte, Selma, tem esses problemas dessas casas, que o índio tanto alertou com relação àquelas construções numa área ali em cima, tem essas aqui, está tudo sem lançar título de domínio, tudo, inclusive a sua, mas a casa dela está feita em terreno público, é igual para mim é igual lá na parte da quadra da serraria. Ela falou, o índio pode resolver. Ela veio conversar comigo, falei, Selma, eu não posso resolver. Quem vai ter que resolver para vocês é quem está lá na administração pública. Eles vão ter que ir lá, medir, remedir, sei lá, fazer o quê, e lançar um título de domínio em seu nome. Eu não posso resolver. E o poder público, o Nivaldo sabe muito bem que ele pode fazer isso. E ele deve fazer isso. Aí que eu fiz a colocação para ela. E os outros lá de cima? O Tonho falou, infelizmente, eu acho que aquilo não vai ter jeito. E Vossa Excelência que participou comigo, vereador Aparecido Bonato, vereador Hugo, quantas vezes eu falei disso? E enchi isso aqui para me xingar. Todo mundo vinha para me xingar. Agora eu quero ver quem vai acertar aquela situação. Talvez possa acertar um dia, mas não é tão simples assim. Então, o que eu coloco com relação a essa administração é a mesma postura que eu tenho com relação à administração passada. Então, não me cobre nada além da minha postura que eu sempre tomei. Meu muito obrigado, senhor presidente. Está com a palavra, se ela quiser fazer uso, o vereador Evaldo Donizete Braga. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Com a palavra o vereador. Gostaria aqui, mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença das pessoas, dos munícipes aqui. Gostaria de pedir ao presidente, o índio falou 15 minutos, se eu pudesse também falar 15 minutos, presidente. Não tem isso, não. Então, vamos ponderar as coisas. Se é 10 minutos, é 10 minutos, isso fique bem claro. Então, um pode falar mais que o outro, está errado. Então, eu sei que aos 10 minutos, vou falar meus 10 minutos. Mas fique registrado em ato isso daí, então que seja cumprido o regimento. A referência do Coelho foi falando alguma coisa, eu tinha umas coisas para falar, mas vou falar só rapidamente da questão que nós temos ouvido muitas pessoas que procuram, acho que os vereadores,
a questão dos remédios na farmácia, no posto de saúde. Passam pelo médico, tem a receita, chega na farmácia, não tem a medicação. Isso ficou uns 15 dias, conversei, fui atrás do Mazinho, mas eu não sou mais o secretário, aquela confusão de que não tem secretário, quando vai chegar o remédio, mas a população pagou mais ou menos 20 dias, um mês sem remédio no posto de saúde. Isso é uma vergonha para o município, e isso eu vou dizer agora, que em cima de palanque, na administração passada, na eleição passada, foi cobrado isso, que não faltava remédio no posto de saúde, e infelizmente continua faltando, e muito eu acredito que até mais, porque não é de hoje que vem faltando remédio. Fica alguns dias, normaliza, falta remédio. Fica alguns dias, normaliza, falta remédio. Então a gente tem que continuar cobrando essa situação. E aí a questão não é só essa não. Se algum munícipe se sentir lesado, pode fazer um BO, vai no Ministério Público, vai cobrar, realmente tem que ser cobrado mesmo. Porque a questão da tirinha das pessoas que são diabéticas, ficou até no meio do ano para resolver, eu cobrando aqui, fazendo requerimento, cobrando, levou 6, 7 meses para resolver a situação, que é uma vergonha, levar quase mais de meio ano para resolver uma situação tão simples. E eu estava lá outro dia, Cidinho, lá na farmácia, a sua esposa esteve lá, porque o senhor, Vossa Excelência, recebe, porque faz o uso do medicamento, e chegou lá e recebeu, não tem. Não tinha. A Lucimar foi para casa sem as tirinhas para verificar, aferir a diabetes. Então, isso a gente tem que cobrar, continuar cobrando, continuar visitando o posto de saúde, para a gente realmente resolver essa situação. A gente sabe que é difícil, tem uns problemas, mas a população não pode pagar por isso. Isso é lamentável isso para nós. Na questão que foi colocada alguma coisa aqui, foi colocada até a questão da licença-prêmio, o vereador Nivaldo fez a colocação dele, realmente o projeto era projeto de reestruturação, era separado da questão da licença-prêmio. Na época, eu como vereador, votei contrário, não sou eu, o Carlinho votou contrário, a Marlene votou contrário, que era vereadora na época. Eu não me lembro quem foi o outro vereador que votou contrário, mas 5 vereadores votaram favorável, foi aprovado na época. É lógico que a partir daí, todos os funcionários que fizeram concurso para efetivar no município de Irapuru não têm direito à licença-prêmio. Mas eu acredito o seguinte, aquela pessoa, aquele funcionário, que ele não concorde com isso, ele pode entrar na justiça. Porque eu acredito que seja anticonstitucional isso. Porque você não pode dar no mesmo cargo, no mesmo direito, um tem direito a licença-prêmio e o outro não tem. Isso é anticonstitucional. Isso fere a Constituição brasileira. Então aquele funcionário que se sentir lesado, ele pode procurar os direitos dele. E é lógico, vereador, nós podemos realmente conversar com o prefeito para que seja enviado essa casa, para que a gente possa votar o projeto novamente. Eu fui contrário na época, eu acho que não tem condições, se é o mesmo cargo, mesmo funcionalismo, como pode fazer a separação? Um tem direito e o outro não tem? Isso é lamentável isso. É uma questão da gente realmente rever a situação, mas foi colocado aqui, o Índio falou sobre isso, então eu estou apenas fazendo a colocação. Numa colocação que eu não entendi muito bem, que o Índio falou da questão da negociação, que parece que teve negociação para aprovação do projeto, dá a impressão que os vereadores que votou favorável negociou. Isso é uma acusação séria. E eu acho que nós, como vereadores que votamos, nós temos que tomar providência junto ao jurídico dessa casa para que seja realmente resolvida essa situação. Porque a pessoa não pode vir aqui para o seu vereador, chegar aqui na tribuna e dizer, houve negociação. Ou prove que houve negociação. A questão, quando nós estávamos lá, nós conversávamos lá com o prefeito, foi feita a reunião e nós ponderávamos o quê? Olha, precisa mexer nessa referência. Precisa mexer na referência do motorista. Porque os motoristas, realmente, os motoristas que estão no PSF recebem 1.180, os motoristas que estão como efetivo vão ficar menos que o motorista que está no PSF. E com aquela conversa, a gente foi lá, falamos, nós pedimos até, na questão, foi falar, hoje tem um requerimento aqui, do Joaquim, da questão do oficial administrativo e escriturário. Que é praticamente a mesma coisa, e a diferença de quase 3 referências, 2 referências, se eu não me engano, que seria ser igual, como a gente até pediu, que descesse a referência do oficial administrativo para junto com o escriturário. E na questão do escriturário, minha filha é escriturária da prefeitura, efetiva sim, mas tem mais de 12 cargos de escriturários.
Então, quando a gente estava fazendo a colocação, a Joyce mesmo foi uma que falou sobre a questão do escriturário, porque pessoas procuraram ela, a vereadora sabe disso, o Nivaldo sabe disso, procuraram ela também, Almir, Cidinho, todos os funcionários nos procuravam. Então, eu não admito isso não, senhor presidente. De vereador vir aqui falar que houve negociação. Dá a impressão que nós negociamos. É lamentável ouvir isso. Realmente. É triste porque a gente até foi fazer uma colocação da gente realmente fazer um trabalho com os pés no chão, para não ter crítica, para que a gente pudesse tentar levar a coisa na animosidade. Aí o vereador vem e faz uma colocação dessa, tipo acusando os vereadores. É lamentável realmente, e eu fico assim, decepcionado com essa situação, mas eu vou falar uma coisa para você. O Lídio não está aqui, mas está ouvindo, vai ficar gravado. Eu me admiro muito, por exemplo, quando o vereador fala que quando eu falei aqui da questão do irmão dele, o Márcio que está aqui, da cunhada dele, que não faz parte da família, e o vereador, quando era vereador aqui na gestão passada, fazia crítica de nepotismo, criticava sobre o nepotismo, e falava da sobrinha do prefeito, falava do sobrinho do prefeito, aí fazia parte da família do prefeito. Se a família, então, era o prefeito, a mulher dele e o filho dele. Então o sobrinho fazia, lá fazia parte. Agora não faz mais. Nepotismo, para mim, é nepotismo cruzado. Faz parte todos. Para começar, presidente. Pedir à população para não se manifestar em relação à explicação dos vereadores. A questão é essa. A questão do nepotismo, então, se coloca em posição. Se lá era do sobrinho do prefeito, sobrinha, até do namorado da sobrinha do prefeito era questionado. Que era nepotismo. Eu não estou entendendo. E na questão de falar aqui na tribuna, de questão de ética, que nunca falou da família do prefeito, chamar em palanque público, num comício, a esposa do prefeito, a primeira dama do município, comparar ela com uma mulher vulgar que passava na novela, chamando ela de Carminha. Isso é ter ética? Isso é ter ética? Então a gente tem que pensar o que a gente fala também. E eu digo mesmo, se vier, eu não tenho problema não. Estou aqui, porque deve é. Sou responsável pelos meus atos, por aquilo que falo. E eu só tenho a dizer, a gente tem que temer a Deus. Só isso. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os vereadores, respeitar a população. Isso é normal, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tem que entrar num processo de que se a gente quer caminhar para que realmente resolva os problemas do município de Irapuru, que são muitos, nós não podemos ficar aqui, na tribuna, fazendo picuinha de acusar um, acusar outro, não vamos chegar a lugar nenhum. Quem vai ser prejudicado vai ser a população, porque a população que precisa ser beneficiada começa essas situações. Tem a descrença? Ué, como? Vão na Câmara para quê? Houve briga de vereador? Discussão de vereador? Eu digo uma coisa, problema meu eu resolvo na rua, na minha casa, qualquer lugar. Questão de vereador, respeito aqui dentro, tem que ter respeito aqui dentro com o vereador, tem que ter respeito pelas pessoas que estão aqui no plenário, respeito pela população que está em casa. Agora, se tiver alguma divergência, tem a justiça, tem a rua, qualquer um procura o seu direito. Porque eu posso dizer, fugir eu não fujo. Pode ter certeza disso. Nunca fui de fugir, não vou fugir, meu caráter é esse. Qualquer pergunta para resolver, estou aqui para resolver, em qualquer lugar. Porque a gente tem que ter a situação seguinte, eu posso não concordar com a pessoa, é um direito que a pessoa tem, eu posso não concordar com a opinião de uma pessoa, com a opinião de um vereador, mas nem por isso que eu não concordo com a opinião dele, que eu vou ser inimigo dele, que eu vou brigar com ele, eu posso não concordar com a opinião dele, horas. Isso é um processo democrático. Isso é um processo que se caminha no dia a dia. Espero realmente, peço a Deus que nós possamos realmente pôr os pés no chão. A gente quer caminhar
de uma maneira diferente, quer caminhar numa maneira que todos possam realmente, que as pessoas que vêm a essa Câmara, que acompanham essa Câmara, vejam que realmente os vereadores estão aqui no intuito de realmente resolver os problemas da população e deixar nossas diferenças de lado. Se há diferença, deixe a diferença de lado. Resolva em outro lugar, não aqui. No mais, muito obrigado. Não tendo mais orador inscrito na ordem do dia, finalizamos então a ordem do dia. Só gostaria de fazer algumas considerações, acho muito importante e válido nesse momento. Primeira coisa, ninguém, nem o Estado pode proibir ninguém de falar algo. Só que a pessoa fala e vai arcar com as suas consequências. Exatamente isso. E o direito é para ser instigado, ou seja, quem achou que está sendo prejudicado tem que tomar as devidas providências. Infelizmente ou felizmente é assim. Eu só pedi aos senhores vereadores, todos, que desde o momento que eu assumi essa casa como presidente, eu sempre pautei com diálogo. Eu sempre ouvi as partes de todos os vereadores, sempre fiz reuniões, os funcionários estão à disposição dos senhores. Eu só não gostaria que os senhores se dirigissem à instituição Câmara Municipal com desprezo ou com tipo de insinuações. Eu acho que vocês, como vereadores, vocês têm que garantir que essa instituição seja bem falada. Agora, eu não estou falando aqui que vai ser paz e amor o resto da vida. Tem as discussões, as opiniões. Mas é necessário zelar pela Câmara Municipal. Vossa Excelência falou a questão de tempo. É até antiético a gente discutir questão de tempo. Acho que cada vereador tem que ter esse bom senso, esse consenso. A população quer ouvir. Eu interromper um vereador aqui, eu acho que os vereadores que ultrapassam o tempo têm que ter essa mentalidade. Nós estamos na modernidade. Então, as divergências vão acontecer. Agora, qualquer outro tipo de coisa em relação à Câmara Municipal, eu estou à disposição. Tem o doutor Aros, que é o jurídico da casa, requerimentos que não foram respondidos, a gente entra com o mandato, a gente procura solucionar. Eu só não quero que os senhores usem a tribuna para fazer insinuações em relação à Câmara, porque nós, primeira coisa, nós damos a oportunidade de todo mundo se manifestar. O que está errado, nós podemos corrigir, e eu acho que na Câmara Municipal tem que acontecer longe da tribuna aqui em plenário. Aqui nós temos que discutir os problemas do município de Irapuru. Discutir os problemas de Irapuru. Agora, questões regimentais, internas, tem o jurídico da casa. Eu nunca neguei reuniões com vocês. Estou à disposição. Eu acho que a harmonia tem que ser criada dessa forma. Não que nós vamos ter opiniões sempre do mesmo lado. Mas acredito que os senhores, em relação à Câmara Municipal, os senhores têm que ter um olhar mais atento e respeito também à população que nos assiste. Dessa maneira, para que a gente possa ir tranquilamente aos nossos lares, solicito da primeira secretária que faça a leitura de um texto bíblico e todos nós, em respeito, fiquemos de pé. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Palavra do Senhor. Comunico aos senhores vereadores que nossa próxima sessão será no dia 20 de fevereiro, em horário regimental, a partir das 20h30. Todos vocês estão convidados. O pessoal também que nos acompanha através da internet está convidado. E boa noite, bom retorno aos seus lares. E obrigado a todos que nos acompanharam.